fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23, Nova Versão Internacional. No ar, mais um programa Lições da Bíblia. Esta temporada estamos estudando sobre o Espírito Santo e a espiritualidade. Quero convidar você, mais uma vez, a ter a sua Bíblia, porque o nosso guia de estudos, simplesmente, ele sistematiza o que a Palavra de Deus nos apresenta. E estamos descobrindo essa temporada que o Espírito Santo é uma pessoa, um ser da divindade, que está trabalhando intensamente para a salvação de todos nós. No programa de hoje, 2 novos convidados, nos próximos 2 programas, e eu quero saudá-los, pastor Maurício de Lima. Pastor Maurício, que é pastor da Igreja Adventista, trabalha no escritório na região do Vale do Paraíba, com a sede em São José dos Campos, e cuida de 2 áreas para a Igreja Adventista nessa região. A área de motivação dos membros de cada comunidade na pregação do Evangelho, que nós chamamos de ministério pessoal, e também a área de família, Ministério da Família. Pastor Maurício, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar com você aqui para repartir esse conhecimento de Cristo com os nossos amigos e com os telespectadores aí. Muito bom, pastor Alexandre Martins. Pastor Alexandre, que trabalha no escritório para a região sul do estado de São Paulo, em algumas áreas da Igreja Adventista. A área jovem, desbravadores, que são aqueles meninos e meninas de 9 até 15? 10 a 15. 10 a 15. Porque de 6 a 9 anos 6 a 9 aventureiros. são aventureiros. De 10 a 15 anos, você também é aventureiros, né? Aventureiros também, a gente tem um associado lá, que é o pastor Anderson, mas trabalhamos supervisionando todas as áreas. E também a área de música. Sim. Só para lembrar que a área de aventureiros e desbravadores são meninos e meninas de 9 a 10, de 6 a 15 anos, se somarmos todas as duas. Se somarmos todos, seria uma espécie, para tornar mais fácil, uma espécie de escoteiros, assim. Lembra bastante. Lembra bem, né? Somos primos. Exatamente. Ainda que a área de aventureiros e desbravadores, nós temos uma ênfase espiritual, social, bem forte também, né? Sim, isso mesmo. Pastor, seja bem-vindo. Falei tanto aqui que nem deixei você dar suas boas-vindas. É isso, pastor. É que são muitas áreas, né? Verdade, mas é uma benção. Prazer estar aqui, com vocês. Que Deus nos abençoe nesse momento aqui onde vamos abrir a palavra, né? Um abraço para essa juventude bonita que a gente tem, que acompanha Lições da Bíblia. E o meu pessoal lá, da Zona Sul de São Paulo, um abraço, um beijo para todos. A Zona Sul também pega a região do Vale do Ribeira. Opa! Quase ali, fronteira com o Paraná. Vai até região... Registro. Isso, para frente ainda um pouco, até Barra do Turvo ali. Legal. Bem joia. Muito bom. Nós temos 2 programas da Novo Tempo que apresentam o guia de estudos. E um é o Código Aberto, que a moçada também está ligado aí, né? Mas tendo um líder jovem no Lições, eu tenho certeza que nessa temporada nós vamos equilibrar com o Código Moçada. Opa! Tá bom. Sejam bem-vindos, amigos. Vamos Obrigado. orar a Deus nesse momento, suplicando a orientação do Espírito Santo para entendermos a palavra. Pastor Maurício, você pode fazer uma prece, por favor? Sim. Obrigado a Deus pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e pedimos agora que o Teu Espírito venha nos iluminar para entendermos aquilo que o Senhor revelou em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Sempre é muito bom ter a sua companhia, você sempre é o nosso convidado. Esse programa existe porque você está aí e você deseja conhecer mais da Palavra de Deus. E nesse momento é hora de ouvirmos a palavra do autor, pastor Frank Hazel, que traz um resumo daquilo que nós vamos estudar hoje. Com a palavra, o autor do Guia de Estudos.
É muito interessante que a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito e depois fala sobre os dons do Espírito. Qual a diferença entre o fruto do Espírito e os dons do Espírito? É uma diferença profunda, simples, mas profunda. Deus quer ver o fruto do Espírito em todos nós. Mas Deus dá alguns dons específicos para algumas pessoas, mas não todos os dons para todas as pessoas. Então, o fruto, Ele quer ver em cada um de nós. O fruto é a essência da nossa vida cristã e espiritualidade. O apóstolo Paulo lista 9 aspectos de um fruto. O termo grego usado está no singular. É um fruto, não 9 frutos diferentes. É um conjunto que Deus fala. Ele quer ver todas essas 9 coisas em nossa vida. E mais uma vez, existe uma conexão entre o Espírito Santo e Jesus Cristo, pois essas 9 virtudes, esses 9 aspectos do fruto do Espírito são visíveis na vida de Jesus. Ele era cheio de amor, ele era cheio de paciência, ele era cheio de alegria, ele era tudo do que está mencionado no fruto do Espírito. Se dermos espaço para o Espírito Santo, vamos nos tornar como Jesus e o fruto do Espírito vai fazer parte de nossa identidade cristã. É o Espírito Santo que produz o fruto. Não há nada que possamos produzir por nós mesmos. Se tentarmos muito arduamente, se colocarmos toda a nossa vontade, tudo o que poderemos fazer é produzir um fruto falso, um fruto de cera. E você sabe a diferença. À distância, o fruto pode parecer bonito e quase como fruto real, mas não tem o aroma, não tem o cheiro, não tem o gosto do fruto real. Isso é o que as pessoas vão notar. Se você não está cheio do Espírito Santo, se não é Ele que produz esse fruto na sua vida, você terá um fruto falso e as pessoas vão saber que parece bonito por fora, mas não é verdadeiro. O amor é o primeiro aspecto desse fruto do Espírito e acredito ser a base para todo o resto. Então, ele diz que há alegria e paz e paciência, e depois vem a bondade e a fidelidade. E tudo se resume no final pelo espírito de bondade e domínio próprio. Eu acredito que todas essas virtudes são o que realmente marcam o verdadeiro cristianismo e deveriam fazer parte da vida de todo cristão. Então, por que o fruto é mais importante que os dons? Os dons são uma bênção extra que Deus dá aos indivíduos para irem adiante em sua missão. Mas o fruto é o que Ele deseja ver em cada um de nós. Que bem fariam os dons se não tivéssemos o fruto do Espírito Santo em nossa vida? Não valeriam nada. Por que o fruto é mais importante que os dons? Porque o fruto é o aspecto moral da santidade, a característica de Deus. E por isso tão indispensável. É por isso que o fruto precisa ser visível em todo cristão que trará unidade dentro da igreja. Aquele convite especial para você que acompanha o programa Lições da Bíblia todos os sábados pela manhã, em toda a comunidade adventista do sétimo dia, nós temos um momento em nossas comunidades que a gente discute o tema que é apresentado aqui no Lições. Então você chega lá e diga, olha, eu assisto Lições da Bíblia, gostaria de participar de uma classe. São classes onde nós temos ali um orientador, um professor, para discutir o assunto. Portanto, você é o nosso convidado especial em cada comunidade adventista do sétimo dia, no sábado pela manhã. Você é bem-vindo. Amigos, nós temos estudado aí ao longo desta temporada, chegamos aí passando da metade, né? Serão 12 encontros, sobre a importância de nós olharmos para o Espírito Santo como um ser da divindade, uma pessoa. Nós já estudamos, tem sentimentos, tem personalidade e atua em nossa vida. Na semana passada nós trabalhamos um pouquinho
o que é ter uma vida santificada pelo Espírito. Mas hoje, no programa de hoje, o Espírito Santo produz em nós o fruto. O fruto. São vários, mas chama o texto bíblico chama de o fruto do Espírito. É o texto que está em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e verso 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por que o texto bíblico se refere ao fruto do Espírito e depois descreve esses vários? Poderiam explicar para a gente? É um fruto do Espírito, mas é amor, é alegria, é paz, é longanimidade. É como se, eu imagino assim, né, um fruto particionado, né? Então, a gente tem alguns que lembram isso, né? Então, a gente tem a mexerica ou a tangerina, dependendo da região de quem está nos assistindo, né? A gente tem um fruto, né, que, aliás, tem um amigo meu que fala que é o fruto perfeito, né? Ele já vem embalado, né, fácil de abrir, e ele tem os gominhos, né? Então, cada item desse aqui citado nesse fruto seriam os gomos desse único fruto. Ou seja, o Espírito ele não entrega aos pedaços, né? Ele entrega um fruto e dentro desse fruto você pode fazer uso, né, receber de Deus todos esses gomos, todas essas características, né? Qualidades que a gente acabou de ler aqui em Gálatas, né? Como que a gente como a gente vê o Espírito Santo como uma pessoa da divindade associado nesta produção disto que é contrário à minha natureza, que é o fruto do Espírito? Porque o fruto ele vem trazendo característica divina para a minha vida. Quem tem bondade em si mesmo a não ser Deus? Pode dizer, quem é bom a não ser Deus? Porque qualquer ato de bondade nossa está premiado com egoísmo, com orgulho, com disputas. E Deus não, a bondade de Deus é manifestação de graça para quem precisa. Alegria. Como teremos alegria com tantos sofrimentos, com tantas consequências de pecado em nossa vida? Deus é alegria. Então nós vemos o Espírito Santo conectando-nos com Deus através desse fruto, trazendo características divinas para a nossa vida, que podem ser manifestadas unicamente pela presença dEle. Um detalhe, é o Espírito Santo quem produz isso e coloca dentro da minha vida. E eu posso receber isso e manifestar isso, de tal forma que a bondade que eu venho a manifestar, a alegria, ou a paz, ou a mansidão, ou o domínio próprio, não são coisas próprias a mim, mas são manifestação do Espírito Santo que encontra na minha vida a acolhida, que encontra na minha vida aquela busca e tem a liberdade para se manifestar. Eu acho que é importante salientar dentro dessa linha também que o fruto do Espírito não é aquilo que o ser humano pode fazer para Deus. Ou seja, ele não é um ato do ser humano. Na verdade, o fruto do Espírito é a impressão do caráter de Deus na vida do ser humano. Ou seja, se o Espírito Santo é responsável por imprimir isso na minha vida, então é porque o Espírito tem um caráter, né? E esse caráter é o caráter de Cristo. Então, o Espírito, ele não só é a mesma qualidade, ou a mesma condição, ou a mesma pessoa de Jesus, ou seja, Deus, mas ele também imprime essa imagem de Jesus em mim. Então, aquilo que eu posso fazer para Deus tem a ver com o que eu sou, com os meus dons, com aquilo que eu posso entregar. Que é o que a gente vai ver na semana que vem. Na próxima lição. Que é o dom são para servir. Perfeito. Agora, o fruto do Espírito, ele é a qualidade, ou seja, a característica que o Espírito imprime em mim. Então, quer dizer, não pode ser um poder, porque o poder não tem caráter, né? Não que ele seja sem caráter, mas não dá para a gente adaptar isso a um sei lá, algo subjetivo. O poder ele não etéreo, transfere né? características, né? Uma energia. Exatamente. Exatamente. O Espírito Santo me dá o poder. Exatamente. Mas ele em si, ele é Deus, por isso ele produz. Eu achei interessante essa forma como vocês colocaram. O Espírito Santo, que é Deus, produz em mim aquilo que é divino. Isso. Porque naturalmente eu tenho uma outra natureza. Né? Uhum. Vocês enfatizaram aqui um detalhe que eu acho que vale a pena a gente reforçar. Isso não é fabricado por mim mesmo. Uhum.
porque eu não tenho. Então não é esforço meu, mas é o papel do Espírito Santo na minha vida. Mas qual é a condição que eu tenho que me permitir para que haja essa produção em mim? O esforço não é meu, mas há uma condição humana para isso? Quando Cristo estava falando desse assunto, ele aborda isso em São João capítulo 15. Ele pega uma ilustração bem comum ao povo judeu ali. Ele fala o seguinte: eu sou a videira, vós sois os ramos. Então, permanecendo em mim e eu permanecerei em vós, então vocês darão frutos. Olha que interessante. Então, ele deixa bem claro, o galho separado do tronco não produz nada. Pelo contrário, ele seca. Mas enquanto estiver ligado ao tronco, a seiva que sai do tronco vai dar as condições que o galho precisa para produzir o fruto. Assim também Deus. Enquanto nós estivermos ligados a Ele, pela presença do Espírito Santo em nós, porque nem nós mesmos temos condições de nos ligarmos a Deus, ou produzir qualquer atividade que venha nos ligar a Deus. Pelo contrário, Ele nos busca no estado no qual nós estamos, na condição na qual nos encontramos. Ele desperta em mim o desejo de recebê-lo e me dá as condições para que eu possa, recebendo-o, estar ligado a Ele. Então tem que haver da minha parte a humildade, tem que haver da minha parte ali assim, a disposição de receber. Porque às vezes eu nem tenho vontade, eu nem quero. Exatamente. Mas Ele toca a minha mente e desperta em mim isso. E sentindo a minha necessidade, simplesmente Senhor, eu estou aqui, eu quero. Sabe que a comparação dessa metáfora aí da árvore, né, da videira e dos ramos e tal, eu acho muito interessante porque Jesus, ele deixa implícito uma terceira ação nessa produção. Que ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Ele está falando com os discípulos, né? Sim. Ele diz, mas o meu pai é o agricultor, ou seja, ele dá a função do pai. Uhum. Só que, olha que interessante, a videira por si só, mesmo ela não estando ligada à terra, ao solo, né? Ela não é uma árvore viva, ou seja, é implícito a gente entender que essa videira também tem contato com alguma coisa que é responsável pela produção do fruto. Agora, olha que eu acho legal. Ele diz assim, que o ramo que produz o fruto, ele tira o fruto e ainda dá muito mais fruto. Mas o que não produz fruto, o pai corta e tira, quer dizer, a poda. Então, quando a gente pensa assim, vamos podar uma árvore porque essa árvore vai crescer mais forte, não é porque quando você poda, ela só por ter menos galhos, ela vai nascer forte. É porque a seiva é direcionada para o lugar certo. Então, quando a gente pensa que essa seiva, implicitamente, é o Espírito Santo de Deus, que através de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, nos transfere e nos dá a possibilidade de frutificar, a gente entende o porquê da poda. Porque a primeira missão do Espírito é convencer da justiça, do pecado e do juízo. Essa é a obra genérica, né, do Espírito Santo de Deus. Agora, quando você se liga essa videira ao tronco, o Espírito tem uma função específica para aquele que é ligado em Cristo, ou seja, que já foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, que é o quê? Levar essa pessoa a produzir o fruto. E o fruto é completamente diferente da árvore, da folha, do caule, do tronco. O fruto, ele é o reflexo da seiva. Ele é a seiva personificada, ele é a seiva em forma visível, palpável. Então, a gente se torna a pessoa de Jesus através do Espírito, que é uma pessoa implícita nessa metáfora que ele usou, entendeu? Então, eu vejo isso como algo assim muito inteligente, obviamente, por parte de Jesus, né? Dizendo, meu pai é o agricultor, ou seja, ele cuida do processo, mas a seiva que corre por mim, chega até vocês, é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Interessante também que o fruto, a árvore não dá para si, né? Olha que interessante. Ele está falando aos discípulos. O fruto não é para engrandecimento próprio, não, porque eu sou, né? Sim, eu faço isso. Olha, não, o fruto, o intuito é alimentar outros. É altruísta, né? É altruísta. Vai ser uma bênção na vida de outras pessoas. É uma manifestação do milagre que aconteceu na minha vida, que é um processo de transformação. Muito bom, nós vamos para o intervalo, daí a gente vai começar a trabalhar cada fruto, ou cada gomo deste fruto, que é a produção do Espírito Santo na minha vida. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós vamos para o intervalo e nós voltamos já. Estamos voltando, esse é o nosso segundo momento do programa de hoje. Estamos entendendo o fruto do Espírito Santo, aquilo que vai acontecendo em nossa vida
A partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo e agora somos guiados pelo Espírito, esse ser da divindade que vai implantando em nós a natureza, as características divinas. Somente o ser divino pode pôr em nosso coração uma natureza agora espiritual. Vamos começar com o fruto do amor. É o primeiro, a relação do fruto do Espírito é Gálatas 5:22 e o primeiro é o amor. O que é esse amor? Por que ele é essencial? Vou acrescentar mais uma. Para JA, essa é uma boa pergunta. Né? A visão, às vezes, de amor hoje é uma visão totalmente fora do contexto bíblico, hebraico, e como isso pode atrapalhar a nossa visão espiritual. A palavra amor está muito banalizada hoje, né? Na verdade, eu até encaro, segundo até o que a lição aqui, a nosso guia de estudos vem dizendo essa semana, o amor é o mais importante de todos esses gomos. Ele, na verdade, ele é a essência do caráter de Deus. Quando eu penso no amor, eu obviamente venho à mente 1 Coríntios 13, inclusive é um dos textos citados aqui, né, como o maior de todos os dons e tal, que é o carisma, né, que é a gente se entregar pelo outro. O contrário do amor não é o ódio. Aliás, até o adágio diz que o ódio e o amor andam de mãos dadas, né? O contrário do amor não é a indiferença, o contrário do amor é o egoísmo. E o amor, ele doa. Tanto é que João expressa isso claramente no capítulo 3:16, né? Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho, quer dizer, o amor é entrega. E quando eu analiso isso, quando eu vejo sob essa ótica que Deus é amor, eu não posso afirmar, por exemplo, que Deus é amor sozinho. Eu sei que existem alguns pensamentos a respeito da natureza ou da essência de Deus, mas até sem utilizar até os versos que são muito claros em relação a isso, mas se eu for imaginar um passado, por mais antigo que ele seja, onde Deus era um só sozinho, ele não podia ser amor. Porque para você amar, você precisa doar, você precisa ter alguém. Então, se eu, em alguma época passada, tinha um Deus sozinho, que ele não tinha ninguém, então esse Deus ele não pode ser constituído como um Deus que é amor. Eu poderia dizer que ele é amoroso. E Deus é amoroso, mas a essência é amor. E para amar precisa ter mais alguém, porque ninguém ama egoístamente, ninguém subsiste amando sozinho. E aí eu penso nesse contexto aqui, do fruto ser entregue, dessa característica ser entregue, a característica do amor, no seguinte aspecto, né? Esses gomos, e principalmente esse, pastor, são os valores que movem o ser humano às suas ações. Então, que valores o Espírito Santo imprime no meu coração para que eu possa praticar atos de bondade, atos de amor, atos de humildade, atos de mansidão. Ou seja, o que me motiva é a essência do meu caráter. Então, se eu não tiver impresso isso por Deus, porque o amor não é natural, o amor não é comum a nós, porque a natureza humana é egoísta. Então eu não... Naturalmente eu sou egoísta, eu não sou... Qualquer ato... Não estou preocupado com... Exatamente, qualquer ato, qualquer crença, qualquer disposição que você tem até de fazer o bem, sem essa essência, não vale nada. E é isso que o apóstolo Paulo diz em Coríntios 13. E é interessante essa forma como você coloca, o contrário é o egoísmo, porque... Hoje nós vivemos em um mundo, em uma época que o conceito de felicidade está muito mais relacionado ao que eu quero, ao que eu penso, eu vou ser feliz. E dentro da sua explicação, o meu conceito de felicidade é o interesse que eu tenho pelo meu próximo, né? E aí o próximo pode ser o meu cônjuge, pode ser os meus filhos, podem ser os meus filhos, pode ser aquele que faz parte da minha comunidade, porque a gente realmente, é interessante essa visão de que nós nos fechamos no nosso mundo. Uhum. Será que a gente realmente está sendo amoroso? Estamos, né, produzindo esse fruto do Espírito? É o não, né? Tem um texto aqui também, dentro da lição, diz assim, em Romanos 5, o verso 8, ampliando a ideia do pastor Alexandre aí. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem de nós está disposto a morrer por um inimigo declarado? Ninguém. O amor faz isso. O amor dá ao inimigo a condição de se tornar amigo, ainda que não queira. Mas ele oferece a condição. Então, o dom do amor,
né? O fruto do amor, ele vem para dar uma liga a todos os outros aspectos. Por exemplo, como que eu vou ser alegre sem o amor? Pode ser aquela alegria manipulatória, sabe? Vou sorrir para você, mas eu não quero rir, mas eu fingi que eu estou alegre, só para te agradar. Eu sou bravo, sou estourado, mas se agora convém que eu seja manso para ganhar alguma coisa, então eu vou ser manso agora. Eu não sou, mas se precisa, já o amor não é assim. O amor, ele me dá as condições para que eu seja manso em qualquer situação, para todas as pessoas, independente da crença, independente se ela gosta de mim ou não, independente da circunstância na qual eu estou. O amor dá a condição para que eu seja. Então, ele produz esse fruto, torna a minha essência ser alegre, ser bondoso. E na visão oriental, que é o contexto bíblico, esse amor é muito mais como eu trato o meu próximo, como eu me comporto, do que como eu me sinto. Na visão ocidental, que é a nossa visão, está muito mais relacionada a como eu me sinto em relação ao próximo. A pergunta dessa geração, né? O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Mesmo que seja uma atitude boa, mas o que eu ganho com isso? E eu acho que nesse ponto que você colocou, pastor, surge uma palavra muito interessante na Bíblia, muito usada, principalmente no meio cristão, que é a palavra irmão. Nós nos tratarmos com esse pronome de tratamento, né? Irmão. Nós não somos irmãos porque somos filhos de Adão. Nós não somos irmãos porque, por consequência do dilúvio, somos todos filhos de Noé. Porque a Bíblia é clara em dizer que a gente tem que morrer para essa natureza que nos une por sangue, ou seja, essa irmandade carnal de sangue, e nascer na natureza do Espírito, que nos une no Espírito. Ou seja, eu sou irmão de você que está me assistindo nesse momento, me ouvindo, de todos nós que estamos aqui, pela natureza do Espírito. Então eu só posso chamar você de irmão, quando eu amo. Porque só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito. Exatamente. Então essa aí, é interessante isso que você colocou. Então não é uma herança genética. Não é uma herança espiritual que Cristo deu por nós. O Cordeiro foi morto desde a criação do mundo. Ou seja, antes da nossa ligação genética, o Cordeiro foi morto e nos uniu espiritualmente. Então, antes do nosso nascimento genético em Adão, o Cordeiro foi morto. Então, a nossa ligação espiritual, ela é muito mais profunda e muito mais ampla do que a nossa ligação genética. Talvez seja por isso que todos nós somos diferentes uns dos outros, mas em se tratando da natureza de Cristo e da natureza do Espírito, nós temos que ter o mesmo caráter, que é o amor comum a todos, que é a mansidão comum a todos. Por quê? Porque essa é a nossa herança espiritual e a herança que nós perdemos no Éden e que o Espírito de Deus trabalha incessantemente para que isso seja resgatado no homem, para que nós possamos ser Jesus para as pessoas, para que a gente possa ter em nós a imagem de Deus para o mundo e não só essa imagem genética. Muito legal esse exemplo. E a própria Bíblia, né? São João capítulo 13, o verso 35, a característica que Cristo diz que as pessoas reconheceriam a Ele nas pessoas. E assim, como é que eu sei se eu sou discípulo ou não? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, às vezes a gente está preocupado em fazer um ou outro ato. Tenha amor, porque a essência de Deus, Ele é amor. Então, a manifestação de Deus para as pessoas é o amor independente das nações, da maneira como a pessoa compreende a vida. Então, é um desafio para nós, que só pode ser aplicado na nossa vida pela presença do Espírito Santo. Ele traz isso, porque Ele é amor. O Espírito Santo é Deus. Então, quando Ele habita em mim, e Romanos 13, Romanos capítulo 8, fala sobre isso. Romanos 8, verso 9. Se alguém tem o Espírito de Cristo, de fato, por experiência, esse tal é de Cristo. Se alguém não tem, não é dele. Então, não é um fingimento. Tem que ser a essência de Deus habitando comigo. Porque aí entra o que ele falou. A minha natureza vai ser a natureza carnal. Então, eu não vou ter o amor porque a minha natureza... Então, é preciso que haja uma transformação. Sim. Para que aí eu trate a todos verdadeiramente como irmãos. Nós temos mais 3 características aqui, os gomos do fruto, né? Alegria, paz e paciência. Aquele que recebe o Espírito Santo, aqui é o texto de Romanos 14, verso 17,
porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Podemos considerar esses 3 gomos desse fruto, os 3 frutos aqui? Eu tenho certeza que sim. Alguns ensinamentos de Jesus são, aos olhos humanos, são bem difíceis de serem seguidos, se a gente for pensar na nossa natureza, na nossa força, né? Se alguém te der um tapa, dá o outro lado. Né? Se alguém te provocar, não responda com ira. Né? E a gente começa a ler esses gomos e aí acho que é inevitável a gente começar a se medir neles, né? Poxa, será que falta mais isso para mim? Eu estou precisando mais disso, então tem que orar mais a Deus por isso e tal, né? Por exemplo, alegria, né? A gente olha para esse mundo que a gente vive hoje, como é possível a gente ser alegre, né? E o Espírito, ele transmite essa alegria para nós. Ou seja, esse conjunto, na verdade, alegria, paz, não colocaria paciência, mas alegria e paz, na verdade eu vejo isso aqui como um termômetro. Se aquilo que você tem vivido como fé, como vida cristã, não te traz alegria e paz, é porque tem alguma coisa errada no processo. Então isso para mim é um termômetro, esses 2 gomos são um termômetro para saber se eu estou no caminho certo mesmo. Sabe, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, depois de um momento de igreja, nossa, eu estou estressado, era hora de almoço, assim, nossa, eu estressei hoje de manhã e tal. E eu fiquei ouvindo, né? Fiquei assustado assim, falei, mas nossa, se estressou aonde? Na igreja. Aí eu peguei e perguntei, posso fazer uma pergunta? Ele falou, pode perguntar. Falei assim, onde você se estressa mais, no seu trabalho ou na igreja? Ele falou, tenho certeza que é na igreja. Falei, então você precisa rever seus conceitos. Porque a igreja, a irmandade, a comunidade, não é para a gente ser demagogo. Você tá feliz? Às vezes você não está feliz. Mas a pergunta é, a alegria que você tem, da certeza, da esperança que você carrega no peito, mesmo no momento de tribulação e dificuldade, não te faz um ser humano depressivo ou, eu não me refiro à doença em si, mas um momento de tristeza que não acaba nunca. Não, você olha para essa esperança e isso te dá um up, isso te põe para cima, fala, pera um pouquinho, não é o fim da vida, tem uma luz no fim do túnel, há uma esperança lá me esperando. Então isso te dá paz. Ou de um indivíduo que seja ranzinza, por exemplo, né? Que não seja um indivíduo feliz, que viva... Né? Nós já vimos isso muitas vezes, em pessoas que fazem parte de comunidades religiosas. Né? E aí tornam todo mundo, contagia todo mundo. Né? Aí você vê a importância do Espírito Santo, trazendo essa liga para a gente. Em São João capítulo 14, o verso 26, ele diz assim, Jesus dizendo aos seus discípulos, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Então, o que eu preciso aprender de paz? Ele vai me ensinar. O que eu preciso aprender de alegria? Ele vai me ensinar. E de justiça? Não é boa. Nós estamos vendo um contexto no mundo, né, com uma crise de justiça, de liderança, no nosso próprio país. Justiça é um contexto para a gente um pouco abstrato, porque na prática, queremos levar vantagem sobre pessoas, sobre situações, manipular uma situação para levar vantagem. O Espírito Santo me ensina, a despeito da minha natureza, ele me educa, que seria o correto, ele me educa a ser alegre, me educa a ter paz e me educa a ser justo. E a vida é um processo de educação, né? Porque para desenvolver paciência, você tem que ser pai, eu acho, né? Pai ou mãe, né? Porque aí você descobre o que é ter paciência, né? Porque você acaba olhando para a criança como Deus nos olha, né? Sim. Por exemplo, ninguém ama menos o filho porque ele aprontou uma arte. Não. Mas você não quer deixar que ele fique do jeito que ele está. Ou seja, então você precisa todo de um processo de paciência para poder educar, para realmente ser educativo, né? E esse processo de paciência, assim, eu penso que talvez seja um dos pontos mais difíceis a serem desenvolvidos, porque hoje há muita inquietude, há muita inquietação, né? Há muito barulho, há muita falta do desejo de esperar, ninguém gosta de esperar. Se você para num farol, demora mais que 1 segundo ou 2, já tem uma buzina tocando atrás. Quer dizer, está todo mundo muito pilhado, com muita vontade de realizar, ou às vezes até nem por isso, mas de humilhar o outro que seja. Mas você vê que a fonte disso é o egoísmo mesmo. Então, por que eu buzino para quem está na minha frente? Porque eu quero passar ele. Né? Por que eu não tenho paciência com aquele que me traz problema? Porque eu não quero perder tempo com ele. Ou seja, o ser humano está vivendo a vida e perdendo o tempo de vida como se ela nunca tivesse existido e nunca tivesse vivido. E nós achamos que descartar, colocar para o lado, não enfrentar, não desenvolver a paciência, a tolerância, vai solucionar o nosso problema. Então, às vezes é preferível
não enfrentar uma situação adversa, e a gente acha que isso, em realidade, vai fazer bem para a gente, mas é o contrário, né? Porque o Espírito Santo, você colocou, ele vai me ensinar isso. E tanto a alegria, a paz, a paciência, o Gui até usou essa expressão aqui, ó, ter paciência significa tolerar pessoas ou circunstâncias, mesmo que as coisas não correm bem. Então, viver isso é viver acima das circunstâncias. Isso é extremamente desafiador. Até num mundo hoje onde competência e performance, né? Então, a pessoa que não perde tempo, ela performa mais, né? Ele é mais competente, né? A pessoa que é extremamente eficaz no tempo que gasta é uma pessoa assertiva, né? Então, a gente tem todas essas palavras girando, né? Mas, na verdade, esse contexto é onde nascem as perguntas retóricas, né? Aquelas perguntas que você faz e já sabe a resposta. E aí, tudo bem? A pessoa responde, tudo bem, mas quem perguntou não quer saber e quem respondeu não disse como estava. Né? Quer dizer, por quê? Porque ela vira uma... Boa essa. Vamos repetir essa, Alexandre? Não é, porque essa é muito boa. Pergunta... Quem perguntou, eu vou anotar essa depois. Eu vou anotar. Tá bom. Quem perguntou não quer saber. Não quer saber de verdade o que está perguntando e quem respondeu não disse como é que está de verdade. Né? Então, por quê? Porque tem que ser assim, Alexandre, você me pergunta como eu estou. Eu vou responder assim, você quer saber? Exatamente, né? Então é aquela muito pergunta num estado que... Bom, a gente tem que ir para o intervalo, porque essa foi muito boa. Nós vamos para o intervalo, a gente volta mais com as outras características aqui. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Estamos voltando para o nosso último momento do programa de hoje. Olha, fomos para o intervalo com aquela frase muito boa que... Está tudo bem com você? Tudo. Você quer saber? Muito bom. Antes da gente ir para as outras características, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que a gente vai trabalhar nesses momentos, uma pessoa pode produzir o fruto do Espírito sem ter o Espírito? Eu estou dizendo sim. Sem ter já, né? Sim. Então, se é um fruto produzido pelo fruto, Espírito, né? Do Espírito não tem como produzir. Como essência, não. E mesmo porque Mas o indivíduo pode ser bom, o indivíduo... Isso. Porque, na verdade, o fruto do Espírito não é o que eu posso fazer. É o meu ser que me move a fazer. Então, o fruto, o que o Espírito imprime em mim, o caráter, é o que eu sou, é minha essência. E essa essência me move a. Então, por exemplo, se eu recebo o fruto, e no fruto tem lá o gomo da bondade, por ter essa essência serei bom. Agora, é possível você praticar atos de bondade sem ter a essência da bondade. Okay. Então, ou seja, você pode ser um praticante de atos bons e até mesmo através desses atos bons ter interesses políticos, por exemplo. Então, eu estou praticando atos bons para todo mundo ver. Ou salvíficos também. Que seja. Pensando em termos religiosos. Não, eu acho que é interessante isso que você colocou, pastor, porque é uma coisa que realmente me preocupa muitas vezes. Por exemplo, vamos ajudar as pessoas a parar de fumar, que é uma coisa bem comum, a gente já viu tantos cursos. A pergunta que eu sempre coloco para mim e para todos que estão participando é o seguinte: por que você está fazendo esse curso? Você está fazendo isso por compaixão, você está sendo movido pela compaixão de que as pessoas que, infelizmente, têm o vício do cigarro podem morrer, ou você está fazendo isso para ter um séquito de prosélito? Porque se o meu objetivo for só explicar um grupo de seguidores, né? Quer dizer, eu quero trazer alguém para o meu caminho. Okay. Então, por exemplo, qual é a essência que te move? A essência numérica da quantidade, daquilo que você pode ter ou conseguir, mesmo para Cristo, sim, ou é a compaixão por aqueles que estão encarcerados nesse vício? Então, se o que me move, isso para mim é essencial, se o que me move a esse ato é o amor, é o fruto do Espírito, é a real bondade, porque a bondade, na verdade, o ato de ser bom é o exercício do amor. Então, se o ato de bondade, ele é genuíno, quem recebe sabe que é. Quem recebe percebe que é. E quando se percebe amado, se entrega em relação ao amor que recebeu. O amor é sempre uma via de mão dupla. Nunca vai ser uma via de mão única. Ou seja, quem
responde à ira com amor, não terá uma outra resposta tão irada contra a primeira. Pode até ser que seja uma reação de nervoso, mas você vai abaixar a temperatura e o clima. Então, quando a minha essência é genuína, o outro enxerga a genuinidade em mim. Um fruto de verdade e um de cera, você pode de longe não perceber. Tocou, você sabe qual é o verdadeiro. Olhou de perto, você sabe qual é o verdadeiro. Agora, Alexandre, muito boa comparação. Para quem recebe, às vezes, ele recebe com bondade mesmo. Quem está precisando de uma cesta básica recebe com alegria. De repente, eu estou dando com um propósito totalmente diferente. Sim. De fazê-lo ficar dependente de mim ou dever um favor a mim. Mas aí, essencialmente, eu não estou produzindo o fruto. Aí é que é a discussão. É. Às vezes eu quero assim, mostrar o que eu não sou para levar as pessoas a pensar que sou. Aí a Bíblia fala de falso profeta. E às vezes eu encontro muitas pessoas que têm uma veste, o Como fruto é que é a de frase? cera. Repete. Às vezes eu levo a pensar... As pessoas a me verem como eu não sou, para que acreditem naquilo. Por exemplo, eu não sou bom, mas eu quero manipular você para ter algo da sua vida. Parecer que sou bom. Para parecer que sou bom. Então você me vê como uma pessoa boa e vai falar para todo mundo que eu sou bom. Sepulcro caiado. Sepulcro Jesus caiado. usou essa expressão para isso. Só que eu Por sei que eu fora, não sou. Mas Uma por dentro coisa. tem morte. Então, quer dizer, qual é a casca que você está usando? Então, a pergunta que Isso. talvez tenha que ficar no ar, pastor, seria o seguinte: você hoje tem uma casca ou você essência. tem a essência? É, Ou seja, você se parece com Jesus ou você é Jesus para as pessoas? Eu vivo tentando parecer Cristo ou Cristo vive em mim? Aí você vem com fidelidade. Aí você vem com fidelidade. Fidelidade é a característica daquilo que é. Não pode ser comprado. Não pode ser manipulado. Então, por exemplo, você é amor, você é bondade. Eu não sou, nem tenho. Mas aquele que é, o Espírito Santo, ele desperta isso em mim. E agora eu me submeto a ele para que, quando estiver praticando alguma bondade para alguém, não seja para benefício próprio, nem para manipular ninguém, nem para levar vantagem. Porque eu sei que não é mim, não é de mim. Eu sei que não é meu esse fruto. Eu estou apenas recebendo o fruto e estou agora passando para outras pessoas, multiplicando em outras pessoas. Eu tenho que ter essa consciência. Porque as pessoas que pensam que pode até manipular o Espírito Santo para ter um fruto e depois levar vantagem em cima disso. Quando o propósito é beneficiar, é alimentar outros e despertá-los também a ter e a produzir esse fruto pela presença do Espírito Santo neles. Ou seja, reproduzir seria a palavra melhor. Reproduzir, manifestar. Isso que a lição está trazendo para a gente também. Aí volta aquilo que o Alexandre colocou no começo, que eu vou ter uma visão egoísta de tudo aquilo que eu estou fazendo. Sim. Né? Não é uma visão Por exemplo, altruísta, domínio próprio. desinteressada. Né? Domínio próprio. Talvez eu não seja a pessoa mais qualificada a falar nisso, estou um pouquinho acima do peso, obviamente, mas eu imagino da seguinte forma: a gente está diante de uma geração que se diz geração saúde. Então, malhar, vamos lá e tal. Mas a pergunta é, para quê? Então, se for o hedonismo, aquela imagem que você quer, o amor à sua autoimagem, a essência não é de Deus. Tanto é que eles fazem o que muitas vezes? Anabolizantes. Você se entope de coisas ruins, tóxicas, para você parecer uma pessoa que é fitness. Não é isso? Então, quer dizer, a essência errada vai te levar à morte. Essa é a verdade da Bíblia. Ou seja, o galho, o ramo pode parecer ramo, mas se a essência não é a seiva, que é o Espírito de Deus, então é a morte. Ele vai ser podado, ou seja, e as próprias consequências trarão. Por exemplo, quem mente ser bondoso, um dia cai a máscara. Quem mente ser fiel, um dia a máscara cai. Quem mente ter domínio próprio, cai a máscara. Então, sempre o caminho da essência errada vai te levar à mentira, e a gente sabe quem é o pai da mentira. Agora, a essência certa vai te levar ao quê? A transparência. Aquilo que você é, por essência. Porque Jesus, através da pessoa do Espírito, plantou em você. Você nasceu nessa essência. Então, não tem como a macieira não dar maçã, ela não vai dar laranja. Nós falamos isso antes. Nós não podemos julgar a intenção, nós falamos em off. Sim. Mas é a intenção, é a essência que vai determinar... o motivo por trás das ações. Porque às vezes você está preocupado em grandes resultados, né? Vemos numa época onde as pessoas querem os grandes resultados, os grandes feitos, e às vezes não percebem os caminhos. E para alguns, qualquer caminho serve para o resultado que ela quer.
E aí o nosso guia está dizendo, não, o guia diz tudo não. Não é qualquer caminho, é o caminho. É o motivo que me leva a andar, a fazer. É o bem-estar das pessoas em si que é o meu maior interesse. É o que elas ganham com isso, não é o que eu ganho. Não é o que a minha empresa ganha. Não é o que a minha igreja ganha. O que o meu pastor ganha. É o que a pessoa, que é o foco da minha ação, está ganhando com isso. Quanto o bem está produzindo de verdade para ela. A tal ponto que ela sinta-se amada por Deus. Não por mim, por Deus. Deus me tocou através da sua vida, isso é lindo. Deus, eu ouvi Deus falando comigo, eu senti Deus. Isso deve ser a resposta dela a todas essas manifestações do Espírito em nossa vida. Vamos trabalhar aqui a gente tem amabilidade, bondade e fidelidade, a gente já trabalhou um pouquinho, só vou sublinhar uma frase que está no Guia de Estudos, que a bondade é o amor em ação. Sim. Tá? A gente já citou um pouquinho. E aí vem uma frase muito boa que você citou dos resultados, que está no Guia de Estudos, não são os grandes resultados que obtemos, mas os motivos que nos levam à ação, o que pesa à vista de Deus. Sim. Então está aqui o que a gente trabalhou, né? Isso aqui contexto interessante. A gente entende a frase de Jesus, não julguem. Mas Jesus não é um conselho. Na verdade, Jesus está dizendo uma verdade, porque a gente não tem aptidão para julgar. Por quê? Porque eu nunca vou conseguir ler a tua intenção. Eu nunca vou conseguir ler essa intenção. Sim. Então, o fator crucial para um julgamento é qual é a intenção. E isso só Deus. Agora, eu sei qual é a minha intenção. Isso eu sei. Quando eu pratico um ato, eu sei qual é a minha intenção. Ou seja, no ato de não julgar os outros, é o ato de você tirar a trave do seu olho, é o ato de você não engolir o camelo enquanto coa um mosquito, que talvez você veja como um problema dos outros. Então, você olhe para você e se apegue com Deus, permaneça no Espírito, para que você possa ser alguém de verdade. Porque senão você vai ser um teatro vivo. Né? E, infelizmente, muitos andam assim hoje, né? Como verdadeiros artistas. Vamos trabalhar as duas características, os dois frutos, aí, os dois gomos, né? O fruto da mansidão e do domínio próprio. Interessante é que a mansidão não é covardia, né? Alguns confundem com isso. Eu sou manso, eu não tenho boca para nada. Fraqueza, não. Mansidão é uma expressão muito grande de força. Você consegue dominar-se tanto, você se domina tanto, que mesmo diante de uma afronta, você sabendo as consequências da sua resposta, medindo as consequências das suas atitudes, você escolhe fazer o contrário do impulso. Porque o impulso natural é quem sabe revidar, mas quando você sabe as consequências que isso pode provocar na vida de outros, você suplica que o Espírito Santo te ajude a se controlar naquele momento e manifestar justamente o contrário da natureza humana, que seria o revide. Você manifesta tranquilidade, respeito pelo outro, você dá ao outro a dignidade, mesmo que ele esteja te afrontando, você o trata com dignidade. Então essa mansidão não é por dizer pelo ser humano, mas é a presença de Deus se manifestando em você, tratando o diferente, o indiferente e até mesmo o agressivo, com o respeito e com a dignidade que ele merece, ainda que ele não compreenda isso. Eu creio, baseado nisso que ele está falando, né? Eu sempre vejo como algo paulatino assim, né? Algo que vem aos poucos. Precisa santificação uma escada. Quer dizer, o sujeito não dorme irado e acorda manso, porque foi um transplante de natureza durante a noite. Não. Quer dizer, ele vai se transformando passo a passo, dia a dia, né? De fé em fé, para que ele possa adquirir essa identidade, porque as naturezas vão estar sempre em luta, né? Então ele alimenta qual, né? Que é aquela antiga metáfora, né? Você tem alimentado qual, ou seja, a leitura da Bíblia, a oração, ou seja, o contato com Deus, ele vai colocando em você essa imagem, né? essa experiência de você se parecer cada dia mais com Jesus. Agora, não existe um transplante, né? O sujeito, a não ser, não vou dizer que não existe, né? A gente não pode limitar os milagres de Deus. Mas, geralmente, o que eu acompanho, e eu digo sobre minha vida, é que é aos poucos que isso vai acontecer. E, de repente, eu me deparo com aquele Alexandre que eu não queria ver, que eu não gosto de ver. E aí é onde a gente se ajoelha, pede perdão a Deus e segue a vida ao lado de Cristo, né? Não sei se cabe uma história aqui, mas achei bem curtinha. O sujeito que era um matador, né, se converteu, quem conta essa história é o pastor Bullion, né? Matava e tal, e se converteu ao evangelho, aceitou Jesus. E a igreja, nossa, uma pessoa que era do crime e tal, e aí foi para um jogo de futebol. E aí no jogo de futebol fizeram uma falta nele, ele caiu no chão, levantou e deu um soco
na pessoa que tinha dado o tombo nele e quebrou os 2 dentes da frente. Aí todo mundo, tá vendo? Conversão que nada, e olha só. Aí o outro falou assim, não, tá convertido sim, antigamente ele matava, hoje ele só deu o soco, antigamente ele teria matado o sujeito. Quer dizer, é uma situação engraçada, mas para mim ela ilustra muito bem esse passo a passo da vida cristã. De repente vai aparecer tua natureza, mas aí o Espírito subjuga. E para isso, Alexandre, tem eu um lembro convite, da frase né? de Deus para Caim, o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, que é extremamente desafiador, pastor. E Jesus, assim, em Mateus capítulo 11, o verso 29, né, ele vê tudo da nossa vida assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso. Então, pessoal, Jesus fala assim, você quer, aprenda de mim a ser manso como eu sou manso. Quando Cristo se manifesta em mim, a mansidão dele é manifestada em mim. Não tenho isso, não tenho. Mas se eu permitir que o Espírito Santo traga e me ensine, e eu aprender de Cristo, ele desperta na hora da minha ira, ele se manifesta manso. Ele sabe que eu estou irado. E sabe, Senhor, tem misericórdia, que eu estou irado. Eu vou matar alguém, eu vou destruir a vida de alguém, mas eu não quero, Senhor. Muito bom. Por último aqui, o último aspecto do fruto do Espírito é a temperança, ou domínio próprio. E aqui tem uma frase no guia, a verdadeira temperança não é somente ter o controle sobre comida e bebida, mas sobre cada aspecto da vida. E o guia levou a gente a pensar, e a gente vai concluir com isso aqui, todos nós temos nossas lutas. E eu fico imaginando nesse momento a diversidade, os nossos telespectadores que nos ouvem agora. Você tem uma luta, você tem uma dificuldade, você tem um desafio em alguma área da vida que necessita do domínio próprio, do equilíbrio. Como nós comentamos aqui, como o pastor citou, é o Espírito Santo que vai colocar isso na gente, porque naturalmente nós não teremos esse desejo, esta vontade. Quero agradecer muito, a gente se encontra no próximo programa, né? Quando nós vamos trabalhar a respeito dos dons, os dons espirituais, tá bom? Bom, pastor. Vamos fazer uma prece a Deus agradecendo por esse momento de estudo? Vamos orar. Querido Pai, nossa gratidão, porque o Espírito Santo produz em nós o fruto do Espírito. Amém. Todos nós temos necessidades, temos desafios, temos lutas, rendemos nossa vida a Ti. Amém. O Senhor nos conhece, que pelo poder do Espírito sejamos transformados, Pai. Nós clamamos por isso. Clamamos também uma bênção sobre cada um dos nossos telespectadores. Que todos, não importa a situação que estejam ou que vivam, tenham a certeza de que em Jesus, através do Espírito, pode haver uma transformação. Amém. Nós clamamos humildemente por isso. Amém. E fazemos isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus, aprendermos mais e descobrirmos que através do Espírito pode haver transformação. Não esqueça as palavras de Jesus Cristo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo programa Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.